Oi, turma! Esse é um vídeo de apoio ao conteúdo que nós estamos estudando. Então, é necessário que você já tenha aberto as aulas da semana 5 e da semana 8 para poder estar situado sobre o que nós estamos conversando aqui nesse vídeo, certo? Então, nós estamos falando sobre os termos parônimos e homônimos. O que quer dizer essas palavras? Palavras homônimas são aquelas que possuem a grafia ou então a pronúncia iguais, idênticas, porém com significados diferentes. Já as palavras parônimas são aquelas que se assemelham, são parecidas, ou na escrita ou então na pronúncia, mas que igualmente apresentam significados distintos, diferentes, tá? Então vamos lá analisar a tirinha da personagem Armandinho, que fez parte da nossa atividade da semana 5. Nessa tirinha, nós percebemos então a ocorrência de 3 termos: cestas, cestas e cestas, tá? Então, nessa tirinha, juntamente com o apoio da linguagem não verbal, que é a imagem, a gente consegue fazer a distinção, a diferenciação do que significa cada um desses 3 termos, tá? Então, no primeiro quadrinho, nós temos a linguagem verbal adoramos cestas, né? E a gente vê a personagem Armandinho dentro do objeto cesta. E daí a gente consegue, então, chegar na conclusão que a cesta ali se trata, então, do objeto. No segundo quadro, nós temos, então, adoramos cestas. E a personagem, então, deitada sobre o sofá. Então, a gente consegue fazer uma relação que essa cesta significa, então, a soneca após o almoço. E no último quadro, como fechamento dessa tira, a gente tem adoramos cestas e o personagem, então, com roupinha de piscina, roupinha de tomar banho. Então, a gente consegue deduzir que a sexta que está sendo referida ali é um dia da semana, a sexta-feira que antecede, então, o final de semana, o descanso. As palavras, então, cestas, com C e S, e as palavras com S e X, cestas, são homônimas, pois possuem a mesma pronúncia. Não tem diferença nenhuma quando a gente lê esses dois termos. A gente percebe que significam coisas diferentes, como no caso ali da tirinha, pelo contexto que está sendo empregado e pela ajuda da linguagem não verbal, da imagem. Já os termos cestas e cestas são palavras parônimas porque elas se assemelham, elas são parecidas na grafia e na pronúncia, mas não são iguais, elas só se parecem, por isso elas são então parecidas. Na atividade 1, que foi a atividade da semana 5, vocês tinham então essas palavras pares de termos homônimos, que são termos então que possuem a mesma pronúncia, a gente consegue verificar que elas são diferentes na forma de escrever, na grafia, mas são iguais, idênticas na pronúncia, na sonoridade, tá? E vocês deveriam então fazer a procura do significado delas com a ajuda de um dicionário. Eu também já mandei o gabarito dessa atividade. Atividade 2, que é a atividade dessa semana 8, a gente tem pares de palavras parônimas, tá? Que elas se assemelham, são parecidas na sonoridade, contudo, também têm significados totalmente diferentes. Então, nessa semana, como atividade de fechamento dos termos parônimos, vocês têm que procurar, com a ajuda de um dicionário, o significado de cada uma dessas palavras. Sempre percebendo, pessoal, como elas são parecidas, mas não iguais em som, tá? Então, o que significa absolver? E o que significa absorver? O que significa cavaleiro? O que significa cavalheiro? O que é comprimento e cumprimento? O que é dilatar e o que é delatar? O que é discriminar e o que é discriminar? O que significa emergir e imergir? Emigrar e imigrar, ratificar e retificar, tráfego e tráfico, tá? Então, percebam como elas são parecidas, mas não iguais.